Oi, pessoal, paz, tudo bem? Eu estava conversando hoje com uma ovelha da célula no WhatsApp, então eu tive uma ideia assim que dava para gravar outro vídeo sobre algumas experiências minhas assim que eu queria compartilhar com vocês na área de sonhos e sonhos proféticos, na verdade, interpretação de sonhos, né? Porque na verdade assim nem todo sonho que a gente tem ele vem da parte de Deus. Às vezes pode ser apenas um sonho da sua própria carne mesmo, um sonho da tua alma. Pode ser também, às vezes, algo que Satanás está tentando lançar, alguma seta na sua vida através de sonhos, né? Alguma coisa assim, um sonho que vai te dar medo, que vai te travar, sei lá. Mas também Deus, ele também dá sonhos pra gente, e é mais nesse tipo de sonho assim que eu queria comentar um pouco. Na verdade, eu queria dar algumas dicas práticas mesmo, algumas coisas que eu tenho aprendido nesse meio tempo, né? Eu costumo ter muitos sonhos, assim, sonhos proféticos, sonhos da parte de Deus. E eu confesso que no começo eu não sabia muito, assim, o que fazer com eles, né? Não que, nossa, hoje eu saiba tudo, né? Mas hoje eu lido de uma forma um pouquinho diferente. Então, no começo eu ficava muito desesperada, assim, às vezes eu tinha um sonho, eu não sabia o que fazer. E daí eu saía contando para todo mundo, assim, eu fazia igual José, né, que ele saiu contando para os irmãos e, né, enfim. Então hoje vou dar algumas dicas, assim, de como você pode fazer, né, você não precisa ter medo, assim, algumas pessoas, elas têm o dom mesmo de sonhos, né, elas têm muitos sonhos, Deus é uma forma costumeira que Deus fala com essa pessoa. E alguns cristãos, às vezes, têm sonhos esporádicos, né, que é um sonho de vez em quando. Então, tanto se você está tendo esse dom que está começando a fluir em você, ou se é apenas algo esporádico, você teve um sonho, eu creio que isso pode estar te ajudando, tá? Então, eu vou dar algumas dicas aí. Então, a primeira dica que eu queria dar para você é para você anotar. Tem coisa que você não vai lembrar, né? Tem detalhes assim que às vezes você vai se perder na tua mente, né? Por exemplo, esses dias eu estava folheando, porque fazem 2 anos que eu anoto os meus sonhos. Toda vez que eu sonho, a primeira coisa eu acordo de manhã, assim, eu já tento me lembrar e já anoto todos os detalhes dos sonhos. Então, esses dias eu estava folheando esse caderno e tinha sonho que eu nem lembrava que eu tinha tido, mas estava lá anotado, em detalhes, né? Então, tem coisas que você não vai lembrar. A segunda dica que eu dou para você é para você prestar atenção em números que aparecem no seu sonho. Isso eu tô falando assim, não no sentido de numerologia, essas coisas assim, nada a ver, gente. Mas se às vezes você acorda de manhã e tem um número muito claro que ficou na sua mente, às vezes esse número pode sim significar alguma coisa. Né? Por exemplo, eu queria contar uma experiência minha que eu tive em relação a isso. Eu sonhei que eu estava entregando um certo dinheiro para uma pessoa. Uma certa quantia em dinheiro, né? E no começo no sonho aquela pessoa não quis aceitar, mas depois ela acabou aceitando. Então, quando eu acordei, eu entendi que era para eu estar fazendo isso, para eu estar dando aquela soma de dinheiro para aquela pessoa, uma certa quantia, né? Então, logo que eu pude, eu separei essa quantia de dinheiro e quando eu fui dar para essa pessoa, né, eu contei a história e realmente, igual no sonho, a pessoa a princípio não quis aceitar, mas aí ela acabou aceitando e amém, né? Aceitou tal. Depois essa pessoa veio me testemunhar que aquela quantia que eu dei era exatamente uma quantia que ela estava precisando para pagar o cartão de crédito, né? Que ela tinha comprado alguns remédios no cartão de crédito e ela estava precisando realmente daquela quantia exata em dinheiro. Então o dinheiro que faltava para pagar a fatura era exatamente o valor que eu dei. Então o que é isso? É Deus dando aquele dinheiro através da minha vida, né? O Senhor deu essa revelação. Então, aquele número foi extremamente importante. Não adiantaria só simplesmente pegar qualquer quantia de dinheiro e dar para aquela pessoa, não teria impactado aquela pessoa da forma com que impactou. E aquela pessoa viu realmente um cuidado de Deus na vida dela, de dar aquela quantia exata em dinheiro. E impactou aquela pessoa, porque ela falou assim que ela via as pessoas dizendo, tipo assim, Deus me mandou te dar dinheiro e dar a quantia exata, e ele ficava meio assim em relação a isso, né? Então ele viu que isso acontece, né? Então presta atenção em números também, quando você se lembra de números, às vezes pode ser um número de interpretação bíblica, né? Às vezes você sonha 7, 12, alguma coisa nesse sentido. Então, procura na Bíblia mesmo, assim, quando você se lembra de números, assim, que às vezes pode ser alguma coisa importante, tá? Uma outra dica também que eu queria dar é para você prestar atenção também na simbologia bíblica,
né? Porque a nossa Bíblia é assim, é o manual de instruções da nossa vida. Então, muitas coisas da interpretação vão estar na Bíblia, né? Na verdade, Deus não vai te dar nada fora, nada que esteja fora da Bíblia, né? Então, eu vou contar uma experiência recente que eu tive. Eu sonhei que eu estava voando e eu, tipo, batendo asa, assim, né? Batendo asa, voando. E eu tava muito cansada, assim, muito cansada. Meu braço chegava a doer de tanto que eu batia as minhas asas. Só que daí chegou uma hora que eu peguei uma corrente de vento, assim, e eu fui voando naquela corrente de vento, sabe? Eu comecei a planar e não fiquei mais cansada. Eu comecei a voar, assim, e tal. E daí, beleza. E daí, esses dias o Senhor trouxe ao meu coração o versículo de Isaías, que fala que aqueles que esperam no Senhor voam como águias, né? Então, eu fui procurar na internet sobre como é que a águia voava, e eu cheguei a exatamente isso, que a águia, ela usa a própria força dela só para levantar voo, mas que depois ela vai planando, exatamente como eu tava, como eu vi no sonho, né? Eu pegando as correntes de ar, assim, e voando. Então, era uma interpretação que o Senhor me deu através da Bíblia, né? Então, muita coisa, quando você sonha, às vezes, com algo assim que está na Bíblia, procura na Bíblia, ver o que a Bíblia diz a respeito, qual que é a simbologia, né? Por exemplo, às vezes você sonha com um leão. O leão, ele pode ser tanto, por exemplo, Jesus, o leão da tribo de Judá, como pode ser, às vezes, uma representação de Satanás, porque a Bíblia fala que ele é o leão que anda ao nosso derredor. Enfim, né? Quando você sonha com alguma coisa disso, vai pesquisar na Bíblia, assim, o significado, o contexto, assim, para o Senhor estar te dando essa interpretação. Beleza? Uma outra dica que eu queria dar também é que às vezes a gente sonha com... Não tô falando assim que toda vez que você sonhar é isso, tá? Mas muitas vezes pode ser. Mas eu já sonhei repetidas vezes com um ladrão e no final das contas esse ladrão representava Satanás, né? Então o foco não é tanto assim o que aquele ladrão está roubando, mas o foco é o fato dele ser um ladrão mesmo, um assaltante. Então, quando você sonhar com, às vezes, com ladrão, com assaltante, pode ser uma tipificação de Satanás, tá? Uma outra dica também que para mim foi muito útil, na verdade, isso foi uma outra pessoa que me deu essa dica. Que, por exemplo, às vezes quando você sonha com uma figura de autoridade falando com você, pode estar representando Deus falando com você. Né? Eu, muitas vezes, quando Deus queria falar comigo, aparecer para mim em sonho, ele não apareceu, tipo, um senhor barbudo, de cabelo branco. Ele apareceu muitas vezes como figuras de autoridade, pessoas da qual eu tinha uma estima grande por essa pessoa, um respeito por essa pessoa. Então, Deus simplesmente aparecia na forma dessas pessoas. Né? Já apareceu como forma de líderes de ministério meu, líderes de célula, muitas vezes, né? Então, às vezes alguma pessoa às vezes você sonha, né, com alguma figura de autoridade, pode ser representando Deus mesmo. Uma outra dica também, principalmente quando você sonha com uma pessoa em específico, você ore, sempre interceda quando você sonha com uma pessoa. Às vezes pode ser Deus colocando uma intercessão no seu coração por aquela pessoa. E às vezes a gente tem um sonho ruim com alguém e não sabe o que fazer, né? E é porque, na verdade, um sonho bom não gera um desejo de intercessão, né? Você tem um sonho bom, tá, e daí? Sonhei. Mas quando você tem um sonho ruim com uma pessoa, aquilo te dá uma agonia, te dá uma angústia, você precisa saber se tá tudo bem. Então, quando você sonhar com uma pessoa, quando aparecer alguma pessoa específica no seu sonho, ora por ela, coloca ela em intercessão. E isso faz muita diferença na vida de uma pessoa. Eu queria contar uma experiência minha com sonho também, que eu sonhei com a minha sobrinha, né? Eu sonhei com um sonho ruim, com água, enfim, um sonho muito ruim. E eu contei pra minha irmã, né? E como ela não acredita, assim, então ela não acreditou, né? Mas eu continuei em intercessão, muita intercessão pela minha sobrinha. Então, uma semana depois, assim, que eu tinha conversado com a minha irmã sobre isso, a minha sobrinha, ela realmente, né? Ela, tipo assim, quase se afogou. Enfim, ela teve algumas experiências muito negativas com água. Só que o pior não aconteceu, que na verdade eu tinha visto uma coisa muito pior no meu sonho. Mas não aconteceu, né? Eu creio que foi Deus agindo, Deus livrando a vida dela ali através da intercessão. Então, a sua intercessão pela vida de uma pessoa, ela tem muito poder. Nunca subestima o poder da mão de Deus sobre a vida de uma pessoa quando você se dispõe a orar por ela. Então, às vezes, quando você está sonhando com alguma pessoa, é realmente Deus colocando essa intercessão no seu coração, tá? Uma outra coisa também, a interpretação dos sonhos, ela vem de Deus.
fala lá em Gênesis 48, se não me engano. Então, a interpretação do sonho, ela vem de Deus. E assim, quando Deus traz uma revelação, essa revelação tem 3 partes. Tem a parte da revelação, tem a parte da interpretação e tem a parte da aplicação. Então, a revelação, o que é? É quando você tem uma visão, quando você tem um sonho, quando Deus te fala alguma coisa. Mas daí tem a segunda parte, que é a interpretação. E aí que muitas vezes a gente erra, muitas vezes a gente interpreta errado, a gente acha que é uma coisa e na verdade é outra. Então, essa parte de interpretação é o Senhor que coloca no nosso coração. Então, se é um sonho que vem de Deus na sua vida, o Senhor vai te dar uma interpretação. Pode ser que às vezes não seja uma interpretação imediata, certo? Eu já tive alguns sonhos que assim que eu acordava, eu já tinha interpretação. A hora que eu acordava, assim, o Senhor já colocava no meu coração. Teve sonhos que eu fiquei sabendo o que queria dizer meses depois. Mas quando é algo urgente mesmo, o Senhor vai colocar no seu coração, sabe? Então não fique muito ansiosa ou ansioso, assim, querendo que Deus dê logo a interpretação. Continua buscando, porque se for de Deus, Ele vai colocar no seu coração. De alguma forma, Ele vai se fazer entender, certo? Então continua buscando mesmo. Em relação à ansiedade, eu queria contar uma experiência que eu tive, assim, que eu sonhei com um determinado lugar, né? E assim, esse sonho foi assim, eu sonhei que eu via uma praia com alguns containers, eu via tipo um pontilhão, e eu via um dragão andando sobre aquele pontilhão, e eu via os céus daquele lugar, mas não era um céu azul, era um céu vermelho, como se tivesse fogo queimando, com preto, com amarelo, assim, um lugar horrível. E eu também via um navio pirata numa praia. Então eu via esses sonhos nesses lugares, enfim, eu não sabia o que era. Porém, quando eu fui passar a minha lua de mel, e eu passei por esses mesmos lugares, então a gente foi pegar culto lá. E a hora que eu estava no meio do culto que o Senhor me fez lembrar desses sonhos. Então, não tinha como eu saber a interpretação antes, né? Não tinha como eu saber o que significava. Então, quando eu cheguei lá em Fortaleza para passar a minha lua de mel, então eu vi, né, aquele pontilhão por onde a gente passou, eu vi os containers, tudo o que tinha no sonho eu vi. Então, muitos meses antes, o Senhor me mostrou a condição espiritual do lugar onde eu iria passar a minha lua de mel. Então, depois disso, né, no culto, eu me lembrei disso, então eu fui falar com o pastor da igreja e eu falei para ele, eu contei, então, eu vi isso, eu vi um dragão. E daí ele falou assim, olha, então esse dragão é a potestade que comanda esse lugar, que é chamado dragão do mar, né? Então esse dragão do mar, ele é inclusive uma figura histórica, né, na cidade de Fortaleza, né? Ele, enfim, tem um monumento para ele, mas na verdade uma potestade que comanda esse lugar e que o Senhor me mostrou. Só que não tinha como eu saber isso antes. Então tem interpretações de sonhos que você não vai conseguir saber na hora. Às vezes Deus vai mostrar para você através de alguma situação, né? Então não fica assim com tanta pressa, né? Eu sei que às vezes a gente tem sonhos ruins e que a gente fica desesperado, eu sei, porque eu já fiquei muito desesperada com sonhos, mas a interpretação vem do Senhor. Então às vezes a gente acaba procurando interpretação em outros lugares e acaba tendo interpretações que não vêm de Deus, né? E acaba não sabendo o que é essa interpretação. Outra coisa também, nem todo sonho vem de Deus, né? Às vezes é um sonho da sua carne. E, por exemplo, né, um dia eu tava com vontade de comer sucrilhos, né? Eu tinha uma moça no meu trabalho que vendia, e de noite eu sonhei com sucrilhos. Então não quer dizer que era um sonho vindo de Deus, né? Era só que eu queria comer sucrilhos e pronto. Mas às vezes vem, né? Que às vezes as pessoas perguntam, poxa, mas como é que você sabe que esse sonho vem de Deus? Eu vou dar um exemplo. Fazem 2 anos que eu tenho muitos desses sonhos, assim. E chegou uma hora que eu falei, aconteceu uma situação desagradável, assim, com relação a esses sonhos. E eu falei assim, Deus, eu não quero mais sonhar. Para de me dar esses sonhos, sabe? Se é o Senhor que tá me dando, eu não quero mais, sabe? Isso aí só tá me dando dor de cabeça, eu não tô entendendo o que o Senhor quer chegar, eu não quero mais. E pensa de uma pessoa que sonhava muito, sabe? Eu sonhava às vezes, sei lá, eu parava de tirar um cochilo, eu sonhava. E daí eu fiquei 2 meses, 3 meses sem sonhar. E daí um dia veio o Mike Shea, da Casa de Davi, e ele tem umas palavras de conhecimento assim, sobre as pessoas, e daí ele falou, né? Ele falou assim, tem uma pessoa aqui que tem sonhos através de visões através de sonhos, desculpa. E essa pessoa parou de ter esses sonhos, essas visões.
Mas se você quiser voltar a ter, é só você pedir perdão para Deus que ele vai voltar a te dar. Então, quando ele falou isso, eu percebi, puxa, ele tá falando comigo. E daí eu fui no altar, eu pedi perdão para Deus. E na mesma noite eu voltei a sonhar, eu voltei a ter sonhos proféticos, eu sonhei com a Nova Jerusalém, enfim. Então, muitas vezes esses sonhos vêm de Deus, sim, né? Mas, assim, procura colocar em prática isso mesmo, né? Essas coisas que eu falei. E se o Senhor tá realmente despertando esse dom em você, fica tranquila, sabe? Que é o Espírito Santo que vai te guiar tudo. Assim como ele tá te dando aí essa revelação, é ele que vai dar a interpretação, é ele que vai mostrar como que você vai aplicar isso, né? Se é para você falar, é para você orar, né? Mas acalma o seu coração, não sai desesperado, assim, sabe? Acalma o seu coração, Deus está no controle. E se ele está te mostrando, é por alguma razão. Às vezes é só para você interceder, às vezes é para você falar com alguém. Eu não sei, né? Mas é o Senhor que vai estar mostrando isso para você. E é o Espírito Santo que vai estar guiando você em tudo, amém? Eu queria fazer uma oração rapidinha por você. Então, se você está tendo sonhos, se você está tendo esses sonhos, se você seja um dom, tá? Eu queria orar por você. Senhor Jesus, eu coloco diante do Senhor essa pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha tá dando a completa revelação desses sonhos, ó Deus, em nome de Jesus, que caia por terra todo engano, se Satanás está querendo enganar essa pessoa, ó Deus, em nome de Jesus, que caia por terra isso, mas que o Senhor, ó Deus, venha estar dando toda a interpretação, toda a aplicação, que o Senhor tire toda a ansiedade, Deus, mas que o Senhor venha estar dando a revelação da Tua Palavra, que o Senhor venha estar dando discernimento a respeito desses sonhos, ó Pai, e que em nome de Jesus, ó Deus, esse dom seja usado para a Tua glória, para a Tua honra, Senhor, e que isso venha a ser realmente benéfico para o Teu corpo, e que isso venha a ser benéfico para a vida dessa pessoa também, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? É isso.